Muito bem-vindo novamente a mais um vídeo aqui do canal Banheira de Conhecimento no YouTube. Quer dizer, eu acho que tá no YouTube, né? Deve ser. Seja muito bem-vindo. Você que gosta de curiosidades está no canal certinho. Aqui eu tento, pelo menos, fazer um vídeo por dia. Mas é uma loucura, não dá tempo. Então não tenta o que consegue, né? Meu nome é Adriano Santos e caso você ainda não está inscrito neste canal, já se inscreve agora, já mete o dedão no like, compartilha esse vídeo com seus amigos que vai ajudar bastante o canal a crescer. Então, vamos conhecer a primeira curiosidade da noite. Você sabe os besouros, aqueles bichinhos voadores que são grandes, dá até medo de chegar perto de um. Pra que eles existem? Quais são as funções dos besouros na nossa natureza? Tem ideia? Ó, pra você ter uma ideia, existem mais de 400 mil espécies diferentes de besouros no mundo inteiro. Cara, mais de 400 mil. É uma loucura, é muita coisa. E todas as espécies desempenham um papel muito importante para a natureza. Por exemplo, algumas dessas espécies de besouros têm funções de decomposição. Ou seja, esses besouros se alimentam de matéria orgânica, principalmente em decomposição, como folhas, madeiras e até mesmo excremento. Isso ajuda a reciclar nutrientes de volta para o solo, o que é essencial para o crescimento de plantas. Agora, alguns outros besouros, eles já são predadores de insetos, como por exemplo os pulgões, lagartos e até moscas. Então esses besouros ajudam a controlar essas pragas, que pode ser muito prejudicial para as plantas e também levar doenças para animais ou mesmo nós humanos. Outras espécies de besouros são polinizadoras, como no caso as joaninhas. Elas ajudam assim a polinizar as plantas. Sem os besouros, eu vou te dizer a verdade, nós teríamos um caos na natureza. As plantas precisariam de muitos nutrientes que elas não conseguiriam obter sozinho, claro. Muitos insetos considerados pragas, cresceria sua população drasticamente, o que poderia ser um caos até para nós humanos, entre outros fatores. Então os besouros são sim muito importantes para a natureza. Segunda pergunta da noite: qual que é a função dos pelos da nossa axila? Tem ideia? Servem para quê? Bom, os pelos das nossas axilas têm algumas funções. Primeiro, elas estão aqui justamente para evitar o atrito constante do nosso braço com essa região do nosso corpo, tronco, né? Ela protege, ela diminui esse atrito. Sem os pelos, isso aqui, ó, esse movimento poderia causar irritações e até crescer machucados, o que seria ruim para nós. Isso é verdade, quem rapa os pelinhos das axilas geralmente tem essa parte aqui muito delicada e precisa passar constantemente hidratante para que a pele não fique irritada. A segunda função principal é a regulação térmica. Esses pelos ajudam a manter a temperatura corporal das axilas, retendo o calor. Além de ela reter o calor, ela também é capaz de reter o suor. Então é difícil você ver suor escorrer pela axila justamente pelo pelo. Quando não tem pelo, quando tem uma quantidade baixa de pelo, aí o suor escorre com mais facilidade. Geralmente o suor fica arraigado nos pelos, por isso que cai menos. Outro fator, como ele não deixa juntar muita umidade nessa região, isso ajuda a não proliferar bactérias. Se essa região do nosso sovaquinho ficasse mais cheia de umidade, como aqui é uma região consideravelmente quente, isso atrairia muitas bactérias, o que seria ruim para nós. Agora é importante mencionar que quem é responsável para fazer crescer pelinho aqui é o nosso hormônio testosterona, que isso tem tanto nos homens quanto também nas mulheres. Só que nas mulheres existe uma quantidade baixa de testosterona. Por isso que nas mulheres os pelinhos do sovaquinho é mais fino e mais ralo, principalmente quando comparado a nós homens. Outra pergunta muito boa: quais são os 5 streamings de músicas que nós temos no Brasil que tem a maior quantidade de músicas? Você gosta de música? Acho que quem não gosta, né? Eu sou apaixonado por música. Então vamos conhecer quais são os 5 streamings. Eu tô fazendo como se fosse 10, né? É 5 só. E tem mais quantidades de música no Brasil. Em quinto lugar, disputando junto aí com duas plataformas, nós podemos dizer que é a Deezer e a Spotify, com cada uma delas com cerca de 70 milhões de músicas em seu catálogo de músicas. Repetindo, Deezer e Spotify em quinto lugar da lista, com a maior quantidade de músicas, né? Cada uma delas tendo cerca de 70 milhões de músicas. Em quarto lugar, nós temos aqui, ó, o YouTube Music, com cerca de 80 milhões de músicas catalogadas. É muita música, né? Em terceiro lugar vem a Apple Music, pois a Apple Music tem cerca de 85 milhões de
de músicas catalogadas. Bom número, né? Agora, quem me surpreendeu foi a Amazon Music. Aqui no Brasil, a Amazon Music tem cerca de 90 milhões de músicas catalogadas. E lá nos Estados Unidos tem mais de 100 milhões. Eu só não entendi por que aqui no Brasil tem menos. Qual que é o problema? O que tá acontecendo? E em primeiro lugar, a campeã, quer dizer, o campeão dos campeões da maior quantidade de músicas em streamings musical. Nós estamos falando de um streaming que dá cerca de 150 milhões de músicas cadastradas no catálogo. Mais do que o dobro do que a Deezer e Spotify, ou Deezer e Spotify juntos. Eu estou falando do SoundCloud. Pois é, 150 milhões de músicas. O que você imaginar de música, você acha lá. E você, tem algum desses serviços de streaming de música? Gosta de ouvir música em algum deles? Ou vai no Free, né? O Free é colocar no YouTube lá, esperar a propaganda passar e aí você ouve a música inteira. Às vezes até corta no meio da música o negócio. Agora uma pergunta polêmica. Peidar é considerado falta de educação? O que você acha? Boa pergunta. O que você responderia? Sim ou não? Eu vou falar pra você. Depende. Depende do local e da ocasião. Se você estiver em um ambiente formal, em uma reunião de negócios, uma reunião na escola, um evento, uma festa, e você soltar um rojão alto e estalante, pode ser considerado falta de educação. Principalmente se cheirar mal, né? Aí, além de ser falta de educação, é constrangedor. Porém, você precisa entender o seguinte, que peidar é algo natural do ser humano. É uma necessidade fisiológica. Isso porque acumula gases, muitos gases no estômago de forma natural. Se você não peidar, você vai estar prejudicando a sua saúde. Então, peidar entre amigos e familiares já não é considerado falta de educação. Quem que nunca fez isso, né? Na frente da namorada, do esposo, do marido. Peidar é vida, gente. Tem que peidar mesmo. Então, se você considerar peidar em um ambiente fechado com pessoas que você não conhece uma falta de educação, beleza. Mas, em outras palavras, não é. Mas se caso você peidar e se sentir constrangido, o máximo, quer dizer, o melhor que você pode fazer é pedir desculpas. Mas eu sempre recomendo, evite ficar segurando por muito tempo. Pode ser prejudicial para a sua saúde. E o raio-x, ele pode realmente provocar câncer nas pessoas? E aí, hein? E por que as mulheres grávidas não podem tirar raio-x? Interessante a pergunta. Bom, a resposta mais objetiva a essa pergunta é sim, o raio-x pode causar câncer, sim, nas pessoas. Só que é uma quantidade baixa de percentual de chance disso acontecer. Cerca de 0,8% a 1,8%. É muito baixo. Isso porque o raio-x contém radiação ionizante, que causa danos ao DNA das células, que pode levar ao crescimento descontrolado e o desenvolvimento de câncer. Mas existe um limite considerado seguro dessa radiação, onde todos os profissionais que trabalham com isso sabem controlar. Então a radiação é colocada no limite, para que ninguém corra o risco disso. E geralmente quando você vai fazer um raio-x comum, cotidiano, geralmente a radiação ainda está mais baixa ainda do que esse limite máximo. Então, como eu disse, a chance de você desenvolver o câncer por meio de raio-x é muito baixo. Tá, mas então por que mulheres grávidas não podem tirar raio-x? Quer dizer, elas não devem. Isso porque dentro dos 3 primeiros meses o feto está em desenvolvimento e as células do feto estão se dividindo muito rapidamente. E o feto também é muito vulnerável a esse tipo de radiação. Mas, em caso de necessidade extrema de uma mulher gestante precisar tirar um raio-x, os médicos estão preparados para isso, onde eles colocam um avental de chumbo, protege o feto contra essa radiação. Mas é importante que a mulher fale para o médico que ela está gestante antes de fazer o exame, para assim proteger a saúde dela e do bebê. Para finalizarmos, será que todas as galáxias já encontradas até hoje têm planetas? Igual aqui na Via Láctea? Será que todas têm? Boa pergunta. A resposta mais curta para essa pergunta é não. Não são todas as galáxias que foram encontradas até hoje que têm planetas. As galáxias geralmente são formadas por estrelas, gás e poeiras. E para que um planeta se forme, é necessário que haja um disco protoplanetário, ou seja, uma região de poeira e gás que orbita a estrela. Mas nem todas as galáxias têm discos protoplanetários, o que resulta então a que nem todas as galáxias têm planetas. Agora uma pergunta interessante. Qual é, até agora pelo menos encontrado, a galáxia que tem a maior quantidade de planetas todas? Podemos dizer que a nossa, a Via Láctea. Aqui, para você ter uma ideia, tem mais de 400 bilhões de estrelas. Repetindo, mais de 400 bilhões de estrelas. Cada estrela, geralmente, tem cerca de 10 planetas em sua órbita. Em média, algumas têm mais, outras têm menos. A média, 10. Se nós, então, multiplicarmos 10 planetas para cada uma das 400 bilhões de estrelas, nós estamos falando de 4 trilhões de planetas. Então, só a nossa Via Láctea tem cerca de 4 trilhões de planetas, meu amigo. 4 trilhões. Imagina quanto que é isso. Claro que a gente ainda não sabe muitas galáxias
galáxias por aí. Mas a nossa é grande. Eu vou falar pra você, 4 trilhões de planetas é muita coisa. E aí, gostou das curiosidades de hoje? Tenho certeza que sim. A bateria da minha câmera tá acabando, então nem vou me prolongar muito. Eu vou deixar aqui 2 vídeos aqui na tela para você continuar maratonando o canal Banheiro de Conhecimento. Foi um prazer falar com você no vídeo de hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço, até mais.